Então, eu gostaria de iniciar. Eu já não venho aqui desde o ano passado, estava com saudade já, né? A gente sempre gosta de iniciar com uma historinha, já sempre justifico o porquê, né? Para termos o material da vivência do dia a dia, da nossa vida de relação, para irmos, então, pontuando as vivências com a teoria, certo? E essa história, ela foi trazida pelo Raul Teixeira, antes dele ter aquele acidente cardiovascular, que agora está mais difícil para ele fazer palestras e seminários, né? Mas quando ele estava em atividade, ele narrou essa história, que é um caso real acontecido numa cidade aqui no Rio Grande do Sul, que ele não diz qual, claro, para preservar a pessoa. E ele narrou isso no programa Vida e Valores, que tinha no YouTube, se encontrava, né, onde ele participava, elaborado pela Federação Espírita do Paraná, em agosto de 2009, certo? Então, é o caso, ele narra que ele veio fazer um seminário numa cidade por aqui, e aí, no final do seminário, uma jovem o procurou, e estava assim com um olhar triste, o semblante muito triste, e disse: eu posso falar com o senhor? Uma jovenzinha de 16, 17 anos. Eu posso falar com o senhor? Eu tenho um problema muito sério, muito grave. E ele se condoeu, que era uma jovenzinha tão linda. E ele disse: mas o que uma jovem como você pode ter que seja uma dor tão grande que isso esteja no seu semblante? Então ela disse: o problema é com a minha mãe, seu Raul. É que a minha mãe é meretriz, e eu tenho vergonha dela, eu não aceito essa vida que ela escolheu para ela. E agora eu tenho um namoradinho, ele é professor, eu não quero de jeito nenhum que ele saiba nem que eu sou filha dela, nem que ela faça o que ela faz. O Raul, então, ouviu pacientemente ela desaguar, já estava chorando ela, e aí ele disse assim: mas minha querida, por acaso, você já conversou com a sua mãe para saber dela o que a levou a optar por essa vida? E ela silenciou. Ele disse: possivelmente a sua mãe tenha escolhido essa maneira de viver para lhe proteger, porque ela havia ficado viúva, mãe, há uns anos antes. Aí o Raul disse assim, fez a menina pensar, quem sabe ela ficou insegura de trazer alguém para dentro de casa, quem sabe um novo marido, para a sua segurança. E se fosse alguém que ia atentar contra a sua segurança, né, um abusador, quem sabe nunca se sabe. Aí ele disse: converse com a sua mãe, converse, vale muito a pena. Ela então disse: posso lhe abraçar? Deu um abraço, chorou, desagou e disse: o senhor permite que eu lhe escreva, que eu lhe contando se eu realmente procurei minha mãe ou não? Aí trocaram ali o endereço, e aí ele conta que 2 semanas depois veio uma cartinha, mas uma carta curta. Seu Raul, liguei para minha mãe, marcamos um encontro. No dia X, aí o Raul disse que no dia X fez prece e pediu assim a espiritualidade que acompanhasse, que ajudasse o anjo guardião da mãe e da filha, para que isso se resolvesse. Porque era um nó que essa criança, uma adolescente, tinha dentro de si, e claro que esses nós que nós temos, né, emocionais, espirituais, psicológicos, eles nos trancam, eles cerceiam este movimento que deve ser assim, que é o movimento da vida, o movimento da natureza. Então tranca, né? É um imbróglio, como se diz. Depois dessa carta, um mês depois veio a outra carta, enorme. Seu Raul, nós passamos a noite conversando. Não é que a minha mãe me disse tudo aquilo que tu tinhas me dito, que ela realmente ficou com medo de ter um relacionamento com um homem e trazer o Lu para dentro de casa. Então, o que aconteceu com essa mãe? Ela contando que a mãe disse para ela: então, minha filha, eu me relacionei com um, me relacionei com outro, fui me relacionando com outro, e não é que eu gostei dessa vida. Aí ela diz, a mãe dizendo, né? Eu fiquei viciada em me envolver por uma fragilidade minha filha. Olha a humildade dessa mãe, né? Foi fragilidade minha. E é por isso que aconteceu isso. Então, ela contando. Seu Raul, nós combinamos, como elas conversaram a noite toda, abriram comportas,
abriram, e isso é fundamental, este movimento de dentro para fora. Primeiro de fora para dentro, não é? Se auscultar, prestar atenção, o que eu estou sentindo, por quê, de onde vem isso, e depois o contrário, né? E a conversa. Sempre a conversa. Sempre. Em todos os casos. Ah, e vocês devem estar pensando, essa senhora vem falar bobagem aí, nem sabe de nada. Eu não posso conversar, não tem como. Mas é a conversa pelo pensamento, que abre a prece, que abre comportas inimagináveis antes do encontro físico. Eu não sei vocês, eu uso esse recurso, gente, muito e muito e muito. Faço prece, mentalizo a pessoa na minha frente, porque às vezes a indignação, a mágoa, o rancor está pesando muito. Somos humanos e não vamos nos recriminar por isso. O que fizeram não foi fácil. Me jogou, faz de conta, me jogou lá no chão. Como que eu vou conversar? Delira quem diz isso. Onde já se viu dar um conselho desse? Mas aí, olha lá, tudo bem. O que a gente vai fazer? Não consegue estar frente a frente por causa do asco que causa, da raiva, da vontade de pular no pescoço. Isso é humano, gente. É de nós. Aí esse exercício de mentalizar a pessoa, imaginar como se ela estivesse na nossa frente, como numa foto, e quando já der, sorrindo. Primeiro é com carranca, mas depois vai chegar o dia que a gente vai ser sorrindo. E aí, portas inimagináveis vão se abrindo e a gente vai ter muitas surpresas. Muitas. Como foi o caso da Karen, que é um caso real. E aí ela disse, por que eu abri essa outra fala? Para a gente não pensar, porque milagres não existem milagres. Tudo é trabalho. Para a gente não pensar, que historinha boba, numa noite elas se entenderam. Elas conversaram a noite toda. Já existia afeto entre elas, claro, mãe e filha, da infância, do colo, do amamentar, do trazer no útero materno, no claustro materno. Então, esse laço existia. Quer gostemos, quer não. E aí é por isso que parece milagre, não. Foi trabalho. E provavelmente ali estavam o mentor, o anjo de guarda, ou o tutor, ou mentor espiritual, como queiram chamar, da menina, da Karen e da mãe, intuindo-as para que resolvessem isso antes que uma delas partisse. Jesus não disse: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Daí vai mais além essa citação de Jesus, né? Para que ele não te entregue ao oficial de justiça, esse é o juiz, ou enfim, mais ou menos, e esse, por último, te encarcere na prisão. O que é isso, gente? Que prisão é essa? A nossa consciência de culpa, né? Então, por conta de toda essa volta, ela disse a Karen e seu Raul, nós decidimos nessa noite mesmo alugar um mesmo apartamento e ainda vamos dividir o quarto para botar em dia todas as conversas, porque elas estavam muitos anos sem se ver já, porque por iniciativa da filha, não da mãe. E aí as cartas foram vindo. Passado 2 anos, né? Depois passado mais 3. A próxima carta veio dizendo: seu Raul, apresentei meu namorado, a mãe gostou muito dele, ele dela, marcamos noivado, vamos casar, convidar o Raul, claro, ele não pôde ir. Aí ela teve um menino, depois mais outro menino, e na última carta, nós estamos vivendo como que num conto de fadas. A minha mãe, ela é maravilhosa, ela é uma ótima avó, amorosa. Imagina a chance que foi dada a essa mãe, que talvez terminaria a vida sozinha, solitária, e esta filha amargurada até o final da vida. E aí, muito boa essa fala do Raul Teixeira, porque vai ter uma página inteira onde ele vai nos fazer pensar sobre isso. E ele dá o exemplo assim, às vezes tu tá num velório e tem pessoas ali desesperadas, chorando, ele dá o exemplo, segurando, carregando o caixão, desesperados, e quem tá de fora pensa, nossa, quanto amor. Às vezes esse desespero não é o arrependimento. Puxa vida, não deu tempo de eu pedir perdão, não deu tempo de eu segurar na mão, não deu tempo de eu ouvir as últimas palavras, porque eu não quis.
E não pensei que a pessoa já ia partir. Então, o Raul Teixeira nos faz pensar sobre isso. Daqui dessa história, vamos deixar lá aqui, no cantinho, e vamos para o Evangelho. No Evangelho, segundo o Espiritismo, eu só vou ler uma coisinha, depois eu vou situar vocês de onde é isso. E qual é o título. Diz assim: Espíritas, queremos falar-vos hoje, o vós aqui é porque na época que foi escrito, século retrasado, o vós era um tempo verbal usado, né? Por isso que parece distante, mas não. De um sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas aí tem um mas, é um sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. Vamos pensar a Karen, a mãe dela, mas do qual bem poucos fazem uso. O nome desse sentimento começa com in, do, e termina com gência. Que sentimento é esse? Indulgência. Então, onde é que no Evangelho segundo o Espiritismo aparece o desenrolar, o esmiuçar desse sentimento, que vamos ver que ele é bem importante. No capítulo 10, que é uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos. Nesse capítulo 10, Allan Kardec vai desenvolver ideias, teoria, pensamento, vai nos fazer entender o perdão sobre o perdão, julgamentos e a indulgência. E a indulgência é lá, a gente sabe que os capítulos do Evangelho, normalmente, Allan Kardec explica, e por último ele traz instruções dos espíritos. Sempre espíritos bem mais evoluídos do que nós, a ponto de poderem falar temas bem fundamentais, bem importantes, e isso muito bem fundamentado, né? Então, são três visões de três espíritos sobre a indulgência. Nós vamos ficar nesta que começa desse modo, como a gente leu, que é o espírito, é um espírito chamado, só um minutinho aqui, é a José. Peraí que eu desmarquei aqui, calma. Já achei. É o espírito José, e ele vai, isso foi escrito, é um espírito protetor, alguns dizem que é o espírito protetor de Allan Kardec, isso foi escrito na cidade de Bordeaux, na França, em 1863. Por que Allan Kardec coloca sobre a indulgência no capítulo 10 do Evangelho, quando já tivemos 10 capítulos anteriores? Já falei aqui, eu gosto de repetir isso, mesmo que fique cansativo, porque é bem importante a gente entender essa dinâmica de Allan Kardec quando ele compôs toda a sua obra, mas aqui em questão o Evangelho. A gente sabe que ele, como um grande pedagogo, um sábio que foi e é na espiritualidade, respeitadíssimo, um cientista respeitadíssimo na Paris de sua época. O que ele fez? E um grande professor, né, que amava ensinar. Ele vai fazendo assim com o Evangelho. Capítulo 1, a gente lê o capítulo 1, estuda, aí a gente tem condições de entender o segundo, e aí vai indo aumentando a complexidade. Então, quando chega no capítulo 10, a gente já tem títulos, já tem outras bem-aventuranças. Por exemplo, bem-aventurados os aflitos, tem o capítulo 1, 2, 3 e 4, são a explicação de 4 princípios fundamentais que embasam também a doutrina espírita, certo? E aí já começa o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, é o capítulo maior do Evangelho. Por quê? Por que ele é tão importante? Antes de a gente chegar na indulgência. Porque no bem-aventurados os aflitos, vale muito a pena estudá-lo, capítulo 5, ali vai ter causas das aflições. Por que essas... Desculpem a gíria, por que essas tretas estão sempre vindo aqui? E não tem gente que diz assim, eu tenho o dedo podre, eu só escolho gente complicada para junto de mim. Não tem? Aqui no capítulo 5, causas das aflições, causas
atuais das aflições, aquilo que é um problema, conflitos e tudo que é coisa que me preocupa que acontece nessa vida, causas atuais. Então, causa, eu provoquei isso nessa vida mesmo. Se a gente olhar para trás desde que é pequeno, tá, eu era assim, claro que agora eu estou colhendo isso porque eu semeei tal coisa, estou colhendo fruto azedo, cheio de espinho, enfim. Mas tem também, se por acaso a gente não vê resposta para por que Deus coloca esse problema tão grande na minha vida se eu não fiz nada para provocá-lo. Vai lá que tem um outro título, Causas Anteriores das Aflições. Mas aí a gente tem que acreditar em reencarnação, não é? Se não acredita em reencarnação, pode fechar. Pode fechar e dar para alguém. Não vai ter sentido nenhum. Vai sim, talvez, se fechar no mimimi, coitadinha de mim, porque só para mim tudo acontece de errado, porque Deus só ajuda minha vizinha, meu vizinho, a minha irmã, meu irmão, olha só, né? Daí a gente vai morrer assim, vai ficar doente, vai morrer antes do tempo, provavelmente, como o André Luiz fala nos incompletistas, não é? Que partem, a maioria, ele está escrito, né, por André Luiz, a maioria ainda dos habitantes do planeta Terra ainda partem como incompletistas, que quer dizer o quê? A gente foi, às vezes, um pinguinho, antes do tempo que precisava ficar aqui, por mau humor, por ter uma vida desregrada, por dano, enfim, não é castigo de ninguém, é nós que estamos sem o foco, sem entender o sentido da vida, por que eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, o que me cabe a cada novo dia, que é um presente dos maiores que a gente recebe. Então, todas essas questões filosóficas do ser que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que me cabe fazer, a gente precisa despertar. Lembramos de Joana de Ângeles, quando ela também traz na sua série psicológica que a maioria ainda da humanidade aqui da Terra está na condição de adormecidos. Por quê? Porque essas questões filosóficas passam longe. Não, isso aí quando eu ficar igual a Dona Rosa, assim, velhinha, cheia de ruguinho, aí que eu vou me preocupar. Agora ainda não, tem muita coisa importante para fazer na vida. Eu tenho que estudar, tenho que passear, viajar, lá. Mas nunca se sabe. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Eu sempre gosto de brincar que eu não posso afirmar que eu vou chegar de volta para minha casa hoje. Mas eu já avisei para meus amigos tudo, rezem por mim que eu vou estar perturbado, porque eu quero voltar. Mas e se eu sofrer um acidente? Vão ter que rezar por mim, inclusive você, se sofrer, para eu ter paz, né? Enfim, gente, brincadeirinhas, mas que isso é o nosso dia a dia, né? Então, depois de Bem-aventurados os aflitos, tem vários outros títulos até chegar no 10. Os que têm puro coração, os pobres de espírito. Allan Kardec vai esmiuçar sobre o Cristo Consolador. Quem é este ser cuja magnitude nós ainda não temos nas nossas limitações, condições de entender o tamanho deste ser. E eu gosto de brincar que tudo que é relativo a ele, qualquer ponto, qualquer vírgula, qualquer palavra, qualquer frase, é de fundamental importância, é tão filosófico, tão grande, que nós ainda entendemos quase nada, né? Senão já viveríamos com mais harmonia aqui na Terra, né? Porque já teríamos entendido o mandamento maior, que ele veio aqui vivenciar para nos explicar. Ama a Deus, teu próximo, como? Né? E aí a gente não ia mais querer surrupiar ninguém, passar perna em ninguém. Nada. Por quê? Porque a gente ia querer que os outros fizessem conosco só coisas boas, faríamos também. Mas isso é para, como disse o Chico uma vez, para todo esse milênio, né? Ainda temos muitos séculos, talvez muitas idas e vindas, mas é como a escola. Vamos indo, ano a ano, vida a vida, e a gente sempre sai de cada vida um pouquinho melhor, mesmo que não se perceba, não se entenda assim, mas sempre é. E aí, então, claro, o título dessa fala do Espírito José é indulgência, né? Então, sentimento doce é, qual é a outra palavra, quem lembra? Fraternal. Será que o Raul Teixeira teve indulgência com a Karen? Eu trouxe essa história porque quando eu li, e eu imaginei o Raul falando assim, Karen,
Mas será, hein? Fala com a tua mãezinha. Será que ela não quis te proteger? Vai dizer que isso não é um sentimento doce e fraternal, gente. Ele poderia lá no íntimo, claro que o Raul Teixeira não. Mas se é a Rose de certo ia ficar assim, mas que mãe também? Ai, minha filha, credo. Talvez eu ia dizer, isso é sentimento doce e fraternal? De jeito nenhum, né? Mas quem já tem, e aí a gente precisa ter entendido os 9 capítulos anteriores do Evangelho para poder chegar a entender, estar maduro para entender a indulgência. Pelo menos eu penso assim, entendendo o modo como Allan Kardec quer nos fazer crescer intelectual e moralmente, né? Compreendendo. Aí ele vai dizer para nós, nos próximos 2 parágrafos, o que é ser indulgente, como é que é ser indulgente. Então ele vai dizer assim, uma coisa que todos nós já fizemos, né? Não vê os defeitos dos outros, não vê nenhumzinho. E se vê, porque quando é muito chocante, não tem como não ver. Evita divulgar. Evita falar deles. Mas que exercício difícil, não é, gente? Quando a gente chega numa rodinha que estão falando uma coisa e que a gente sabe mais uma coisa daquela pessoa de quem estão falando. E a gente quer falar, tá aqui, passando aqui. Eu quero contar. Vocês nem imaginam, tem mais ainda. Mas, né? É difícil. Ao contrário, diz José, esconde, oculta. Mas vamos chegar lá, se a gente quiser, porque a gente já está entendendo, está querendo se evangelizar. Jamais se ocupa dos atos maus, que é um complemento, né? Jamais fica prestando atenção e gastando tempo e principalmente energia vital. Sabe o Incompletistas do André Luiz, que às vezes a gente adianta o tempo de nossa partida porque danifica os nossos órgãos? Fluido vital. É como se fosse o veículo, desculpa, assim, a simplicidade, o combustível que faz o nosso corpo funcionar. Quando é programada a nossa vida, como a gente sabe, o tempo que é preciso que nós fiquemos aqui, nós ganhamos um tanto de fluido vital destinado para nós. A gente pode gastar, vivendo uma vida bem desregrada, daí vai faltar. Daí tem gente que pergunta, mas e na hora do passe, o passista não gasta, né, fluido vital? Mas está fazendo bem, claro, sai, mas é reposto, né? Então, eu gostava de brincar que eu adorava trabalhar no passe por interesse. Eu sei que eu vou ganhar energias renovadas, então vou ajudar no passe. Mas não, brincadeira, a gente faz prece, a gente se coloca à disposição, mas são coisinhas para a gente pensar, né? Então, ele vai dizer assim, lá no final do 3º parágrafo: homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações? Quer dizer, o dedo apontado só para nós, né? Os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos, quando só tereis olhares severos para nós. E aí ele vai dizer lá no finalzinho que a gente precisa treinar ser severo conosco e indulgente com o outro. É fácil isso, gente? Muito difícil, porque a gente não quer olhar que tem uma coisa pesando aqui e eu tô olhando lá para minha amiga e diz, meu Deus, olha ali, coisa mais linda, que será que ela não tem ruga, a mesma idade que eu, olha ali, e aquilo tá me corroendo. Mas eu tô ali, tudo bem, mas por dentro aquilo tá me corroendo. Mas quando será? Precisa energia, precisa disciplina, precisa o vigiar e orar. São dois verbos de ação repetidos por Jesus e que eles têm uma dimensão assim que a gente ainda nem tem noção. Vigiar e orar. Vigiar e quem? Os outros? Daí tem gente que pensa que é os outros, né? Não é o vizinho, não é o marido, não é a sogra, não é ninguém, é nós, nossos pensamentos. Vigiar e a nós. Aí não vai sobrar tempo, não vai sobrar mesmo tempo para vigiar mais ninguém, porque a gente vai estar tão ocupado. Eu já acho que eu já falei aqui, quando a Rose teve que semana passada, né? Não foi? 2, 3 semanas, que a outra Rose a gente trabalha junto na mesma casa,
E aí nós juntas fizemos o curso lá na Mergs, em Porto Alegre, na Associação Médico Espírita de Porto Alegre, e o curso da série psicológica Joana de Ângeles, dos livros dela. E daí o professor, o Gelson, que é o psicólogo, ele dizia assim, olha, gurias, vocês agora se preparem, vocês vão ficar bem doidinha. Ele dizia bem assim, vocês vão ficar bem doidinha, porque nesse curso a Joana de Ângeles, né, ela nos induz, através da sua série psicológica, a este movimento. Olhar para dentro de si. Vamos tirar, vamos ver o que já dá para trazer para o consciente e trabalhar. O problema é que dói muito. Daí ele dizia, vai começar a doer muito. E aí, como mecanismo de fuga, o que a gente faz? Tá aqui dentro pesando, a gente enxerga em quem? Em nós ou no que está convivendo conosco? É o efeito espelho. A gente vai ver no outro. Aquela citação que diz, aquele defeito, né, que todo mundo repete, que mais te incomoda no outro é o que tu tem, porque senão não ia bater, não ia fazer sentido. Se está incomodando, é porque está aqui. A gente não quer ver porque é mais fácil, ó. Enquanto a gente não começou isso ainda. Coisinhas para a gente pensar com relação a que esse sentimento de indulgência nos leva, como tantos outros também, né? Então, no finalzinho, ele vai dizer assim, ó, sede indulgentes, meus amigos, ele fecha o texto dele assim, porquanto a indulgência, olha que amor, atrai, quem é indulgente vai dizer que não é bom ficar perto de alguém que não recrimina, que acolhe. O Raul Teixeira, que ele fez com a carne, é muito bom estar perto. Ela atrai, acalma. Se chega alguém assim muito atrapalhado, desorganizado, e a gente consegue ser indulgente, vamos pensar de novo no Raul, silenciar e ouvir e acolher, a pessoa vai sair mais calma de perto de nós, né? E ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Como ainda tem uns minutinhos, tem mais historinha, porque para a gente fixar bem isso aqui, o nosso querido e amado Chico, né, que é outro ser, assim, eu vou falar só por mim, que eu acho que vou levar muitas vidas para entender o tamanho também deste ser, que foi o Chico, o tamanho começando pela abrangência da mediunidade dele, né? Então, algumas coisas ele fazia, claro, porque ele tinha acesso a detalhes da vida da pessoa que estava ali, que a gente não teria condições de ter esse acesso, por conta de, né, a gente não ter ainda o respaldo, a sedimentação que a gente precisaria. Mas uma das histórias, tem várias aqui dele, deixa eu ver qual que eu vou pegar essa uma aqui, que é bem bacana, que aconteceu quando ele ainda morava em Pedro Leopoldo, ele ia de charrete para a fazenda onde ele trabalhava, e aí ele conta que todas as manhãs, durante um determinado tempo, ele estava indo trabalhar e um espírito, que daí como ele via, um espírito chegava ao lado dele e atormentando ele, xingando, avacalhando, até ele chegar no trabalho. Chegava no trabalho, o chefe dele, que era o doutor Romeu, era fazendo a modelo onde ele trabalhava, dizia, Chico, tu já chega cansado. Mas aí não era de dormir pouco, porque o Chico dormia quase nada, não era de trabalhar muito, no trabalho durante o dia e à noite na casa espírita, e ainda em casa, que ele era o lastro financeiro, né, na maioria do tempo, para os seus familiares. E ele sabia que era aquele espírito, mas não falava nada. E por muito tempo, aí chegou uma sexta-feira em que ele estava já estava voltando do trabalho, e uma senhora, dona Emerenciana, estava à beira do caminho e disse assim, Chico, vem cá, seu Chico, eu sei que o senhor é espírita, eu sou católica, mas eu sei que o senhor é muito bom e ajuda muita gente. O senhor pode ir comigo lá na casinha onde eu moro, que a minha neta está com umas feridas na perna e ela está definhando, não tem o que fazer. Imagina naquela época, gente, quando ele ainda morava em Pedro Leopoldo, não se tinha SUS, não se tinha água encanada, não se tinha nada, então tinha doenças assim que realmente levavam ao óbito, né? E o Chico estava abrindo a boca para dizer, mas eu tô indo para o meu trabalho na casa espírita, que ele ia direto. Emmanuel apareceu do lado dele, o Emmanuel não mandava dizer, né? Ele era dureza com o Chico, ele disse, você vai imediatamente com essa senhora, agora, pode ir. Chegaram lá, um casebrezinho assim, misérrimo.
onde morava essa dona Emerenciana, que era a avó, e a menina, uma criança praticamente, lá nos seus 8 anos, em cima da cama, e a perninha dela, uma das pernas, pura ferida aberta ou ulcerada, e pior, vermes. Vermes. E aí o Chico, é enorme, gente, é enorme essa história. A narrativa é que o Chico se desesperou tanto e começou a limpar. Quanto mais ele tirava vermes, mais vinha. E aí ele se desesperou e a avó contando aqui, porque a minha filha foi embora, nos abandonou a filha, e aí eu fiquei sozinha, eu e o meu marido, com a minha netinha, a gente não tem dinheiro para nada, e o meu marido não suportou a miséria e suicidou. Aí ficou a avó com a menina. E aí o Chico começou a chorar, porque ele era puro sentimento. Imagina aquela alma amorosa. Começou a chorar, chorar, chorar. E ficou com vergonha, mas as lágrimas não paravam. Sem demora, o doutor Bezerra de Menezes chegou ao lado dele. Meu filho, vamos, eu vou te ajudar. Vai tirando, vai tirando. E aí o Chico ficou com vergonha, assim, com as lágrimas. O Bezerra disse assim, se tu tem vontade de chorar, chora. De novo, ele repetiu 3 vezes. Chora, porque eu vou transformar tuas lágrimas em antibiótico. Veja só. Isso é coisa que hoje em dia acho que não acontece mais, mas na época do Chico, sendo com ele, né? Tá. Aí ficou 3 horas dentro da casinha, saiu dali, foi pro seu trabalho, na casa espírita. No outro dia, ele foi trabalhar mais acabrunhado. Aí o doutor Romeu disse assim, o que houve, Chico? Tá pior hoje. Aí o Chico contou. O doutor Romeu disse, agora, vamos passar no armazém, comprar um monte de comida. Quando estavam chegando no casebrezinho, a dona Emerenciana viu que eles estavam chegando, foi lá no portão. Chico, vem cá, Chico, aconteceu um milagre. Tá tudo cicatrizado, perna da mulher. E aí tava a menina lá com uma baita de uma fita no cabelo sorridente, eles largaram, passaram a acompanhar a vida dessa, né, financeiramente, com alimentos e tudo. E aí, no outro dia, o Chico estava na sua charrete indo para o trabalho. Quem é que aparece? Pensou, ai, 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 lá vem ele. Mas não. O Espírito disse assim, pode parar a tua charrete, eu quero te falar uma coisa. A partir de hoje, eu nunca mais vou te importunar, porque eu sou o avô daquela menina que tu curou ontem. Eu me matei porque eu não suportei a miséria, mas olha o bem que vocês fizeram. E eu quero te dizer mais, Chico. Quando vier algum espírito atormentado, tipo esse, te incomodar, tu vem me chamar, porque tu é um fraquinho, tu não vai poder com esses espíritos. Eu sou forte, pode me chamar. E aí o Chico disse que contou isso, aqui se eu não tenho certeza, no Pinga Fogo, foi em algum evento desse que ele contou, e aí o repórter perguntou assim, Chico, tu teve que chamar ele algumas vezes, muitas vezes, mas aí ele não podia dar detalhes, né? Então, que paz que tem aqui, né, gente? Nossa, isso aqui tá uma maravilha. Uma linda semana, gente, para todos nós, tá?